Olá a todos e todas, eu sou o Zusa Gonçalves, nós temos aqui com a gente a Anita Grich e o Keith Terry, e também o nosso intérprete de Libras. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente nessa conversa e também gostaria de agradecer o SESC e toda a equipe envolvida no trabalho, principalmente nos bastidores, para tornar isso possível. Esta é uma transmissão ao vivo para o Centro de Música do SESC, que é um programa que temos aqui no SESC. Nós oferecemos trabalho educacional, atividades educacionais envolvendo música, linguagem artística, linguagem musical. E para este ano, esta foi uma das atividades desse primeiro semestre, várias lives que falam sobre o legado de Fernando Barba, chamado de Vidas Fantásticas. Essa é a última live, nós tivemos 3 outras. Para que vocês saibam, o Centro de Música do SESC é um programa que oferece muitos cursos, nós temos muitos instrumentos diferentes atividades, então deem uma olhadinha na nossa programação. No próximo semestre, nós teremos muitas novidades para vocês. Hoje, essa conversa não está acontecendo ao vivo, ela já foi gravada, mas eu estarei presente no chat para interagir com vocês enquanto o vídeo estiver passando. Então, por favor, espero os seus comentários no chat e também nas conversas paralelas desse tópico tão interessante, para que todos possam participar dessa conversa. Eu gostaria de celebrar esse momento muito especial para mim de estar aqui junto com a Anita e com o Keith. A ideia por trás de tudo isso é que depois que o Fernando Barba nos deixou, eu me senti realmente na necessidade de apoiarmos mutuamente para que o presente, a sua presença estivesse entre todos nós e nós levássemos adiante o seu legado. E a pergunta é: quem é que levaria a tocha que ele deixou? Ele que começou a body music, ou música corporal aqui no Brasil. Nós devemos nos perguntar como é que a gente pode levar essa tocha. Eu acredito que vocês, Anita e o Keith, que também o Ricardo e Patrícia Amorim, do Barbatuque, em Brasília, nós todos comentamos sobre o legado de Fernando Barba. Depois nós tivemos o Estênio Mendes e o Charles Hazel, que falaram sobre o impacto na estética do estilo do Barba, na música brasileira, e na última tivemos a Lu Horta e o Cadu Souza falando sobre o que chamamos de música do encontro. É uma coisa que o Barba fazia muito, trazendo várias pessoas e vários elementos para que todos pudessem intercambiar ideias. E nós vamos terminar com vocês dois falando sobre os aspectos internacionais do trabalho do Barba. É um momento muito especial ter vocês dois aqui. A Anita, a gente se conheceu no Brasil, onde você viveu durante vários anos, e é uma coisa muito especial, porque a gente se conhece há muito
tempo. É muito bom ter uma pessoa como você de fora, uma pessoa que esteve aqui trabalhando com a gente, as técnicas, como é que elas foram desenvolvidas e, enfim, toda a técnica. Por isso que eu achei que você realmente precisava estar aqui com a gente. E também, logicamente, o Keith. Quando a gente pensa sobre o que o Barba representa aqui, a gente pensa na hora do Keith nos Estados Unidos e em todo o mundo. É uma referência para todos nós aqui no Brasil, aqueles que estão conectados com a Body Music. Eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui com a gente. O Keith é um privilégio ter você aqui com a gente e poder trocar ideias. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui, contar com a sua presença. Eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês se apresentassem ao nosso público brasileiro e também, logicamente, temos gente do mundo inteiro escutando a gente, mas eu acho que as pessoas aqui no Brasil talvez não estão tão familiarizadas com a Body Music. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, a Anitta. Com certeza. Muito obrigada, Zusa. É uma honra especial estar aqui. É um encontro muito especial e junto com o Val, que está aqui também, eu acho que esse encontro é um exemplo de como a gente pode juntar as pessoas no mundo todo e o que também é muito importante, né, estar com vocês dois. Eu tive num festival de body music em Istambul e foi ali onde eu, na verdade, peguei fogo e quis estudar mais com ele. Foi muito especial. Eu estava verificando as mensagens que eu troquei com ele. Ele sempre foi muito uma pessoa sempre acolhendo. Bom, eu estou divagando aqui, não estou me apresentando, mas eu sou Anita Grisch, da Áustria. Eu conheci esse body music 11 anos atrás. Eu trabalho com pessoas, treino essas pessoas como usar esse método, essas ferramentas, essa educação e trabalho com muitos tipos de grupos e o body music, na verdade, é o principal campo que eu trabalho. Bom, não quero falar demais, mas vou passar a palavra então para o Keith. Muito obrigado, Anitta. Eu tenho que dizer também que eu tenho muita honra de estar aqui. Muito obrigado por ter me convidado. E, claro, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui homenageando o Barba, ser parte desse momento tão importante. É impressionante o que o SESC está fazendo. É um grande projeto. Eu estou muito feliz que ele esteja acontecendo. Eu moro em Oakland, Califórnia. Eu comecei com a Bar Music em 1978. Eu, como um baterista, eu sempre trabalhei como baterista. Naquela época, eu também trabalhava como sapateador. E nós criávamos naquela época uma música que tinha uma coreografia visual. E como, quando eu vi que podíamos juntar a música com o corpo, aí nasceu a Body Music. O Barba eu conhecia através do telefone. Primeiro foi por e-mail e depois acabei vindo ao Brasil. Isso foi lá em 2008. E o resto é história. A Barba fez parte em 2003 do primeiro Festival Internacional de Body Music. Fui eu que criei esse festival. E eu
tive a inspiração na sua disposição de estar à vontade e participar. E foi assim que foi lançado o projeto. Nos dias antes da pandemia, eu viajava pelo mundo ensinando atuação. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Anita falou de como vocês se encontraram, você e o Barba. Foi uma coisa muito interessante começar falando sobre um pouquinho mais sobre como vocês os conheceram e talvez a gente pode começar agora com Keith falando um pouco sobre o encontro de vocês. Perfeito. Como eu disse, em 2008, uma vez à noite, eu estava navegando pela internet e acabei vendo um vídeo que o Barba fez e foi a primeira vez que eu escutei falar dele e eu fiquei completamente apaixonado. E eu imediatamente eu olhei e falei, nós devemos entrar em contato. Eu escrevi para ele e ele me escreveu de volta imediatamente. Foi um desses momentos de sincronia quando Stephen Harper, um grande sapateador, tinha dado para o Barba um dos meus vídeos alguns dias antes que eu tinha enviado esse e-mail. Isso foi estranho, porque eu falei, eu estava para escrever para você. Isso tinha que acontecer, o nosso encontro já estava escrito. Então, nós imediatamente começamos uma amizade através do e-mail, através do telefone, e logo depois eu vim ao Brasil para encontrá-lo e conhecer todo o grupo e discutir a possibilidade deles virem nos Estados Unidos para participar desse festival. É o primeiro festival, seria o primeiro festival internacional de música corporal. E depois, eu acho que foi logo depois que o grupo todo veio aos Estados Unidos e eles atuaram no primeiro festival internacional e eles estiveram envolvidos nesse festival desde então. E a nossa amizade só fez crescer. Nós nos tornamos grandes colaboradores, grandes amigos. Eu tenho que realmente destacar esse ponto da amizade. Foi muito bom, muito especial ter sido amigo do Barba. Eu estava falando como eu o conheci em 2010 no festival. Eu era nova nesse cenário, então para mim foi nossa, nossa, e ele realmente eu fiquei impressionado com a multiplicidade de coisas acontecendo, o som que ele criava, a presença no palco. Eu lembro indo para os workshops e para os concertos, eu estava sentada lá com uma amiga, só olhando, vendo o que estava acontecendo. Olha, ele está aí, talvez eu pudesse falar com ele. O que está acontecendo no Brasil? Será que eu estava um pouco tímida, falando, olhando, vendo se eu ia ter coragem para abordá-lo e falar com ele. Aí eu ouvi um som atrás de mim e na verdade era ele, foi a forma dele entrar em contato e foi muito fácil, na verdade, falar com ele nesse encontro e sentir esse convite, a presença de trazer as pessoas, juntar as pessoas através da música, essa troca e se sentindo livre com isso. Eu acho que um ano depois eu vim para o Brasil, acho que foi o mesmo ano, e eu tinha alguns detalhes de contato de um grupo de estudo que acontecia nas terças e nas quartas, e
foi muito especial ir, as pessoas que estavam estudando um repertório, alguns exercícios do Barba e mergulhar nesse mundo de som, gestos e ideias que vêm. Sim, e eu voltava, e com o passar dos anos, eu fiquei muito próxima a ele e ele me convidou para trabalhar com ele em alguns concertos, gravar alguns. Eu fiz algumas gravações para o novo álbum dele, foi muito especial ir para o estúdio com ele, era uma coisa muito relaxante, muito especial também, uma coisa muito detalhada, dedicada. Tem muito para falar, não é? Eu me lembro quando você estava aqui, eu fiz parte desses grupos de estudo quando você veio e muita gente veio também do exterior. Foi realmente interessante porque o Barba tinha muita coisa para fazer e já havia então naquela época uma comunidade que mexia com esse tipo de música. Havia gente do exterior que vinha aqui para estudar e assim a gente começou a sentir essa comunidade internacional que realmente existia. E o Barba realmente foi uma ponte entre o Brasil e o mundo nesse aspecto. Eu sempre me perguntei uma coisa. Eu imagino que essa comunidade já existia bem antes, ou antes que o Barba chegou nesse movimento. Eu sempre tive a curiosidade de saber qual foi o impacto desse estilo, da sua técnica, ou a estética, a maneira dele fazer música, qual foi o impacto? Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre a contribuição do Barba, que é o que nós chamamos de body music, mas havia uma época que ele não existia, que ele não fazia parte. Eu queria saber o que vocês gostariam de dizer sobre isso, principalmente o Keith, porque ele chegou antes que todos nós. Qual foi o impacto que o Barba teve e ainda tem? A maneira que ele contribuiu a esse cenário musical. Bom, antes de ver esse vídeo, em 2008, eu já falei que não conhecia nada dele. Eu tinha viajado muito, principalmente como baterista de grupos de jazz e outros tipos de música. Eu fazia um tipo de body music dos meus shows e por causa disso eu conheci outros musicais de body music. Eles estavam fazendo, por exemplo, o Rambone dos Estados Unidos, ou Ketchok de Bali na Indonésia, ou qualquer tipo de variedade de dança gumball da África. Havia uma conexão muito grande com essas pessoas, esse tipo de improvisação, ou ver o tipo de estilo que eu estava fazendo. Eram sons que vinham de várias partes e variações. Foi uma época muito empolgante, mas na verdade eu não conheci muita gente que estava fazendo música contemporânea. Eu percebi que, de uma certa forma, eu estava assim, meio no espaço, estava meio fora. E, e nos anos 2000, a gente começou a ver pessoas, conhecer pessoas que já tinham mais ou menos envolvidas, que usavam ideias tradicionais, como o Kachok e outros. É a mesma coisa que o Barba fez. Ele pegou as raízes da música brasileira, como o maracatu e o samba, e os integrou dentro de um filtro que ele mesmo criou. Eu acho que essas foram grandes transições, eu diria, especificamente do trabalho tradicional
para o trabalho contemporâneo. Eu acho que isso foi feito adaptando e misturando esses vários tipos de estética. Foi uma coisa super empolgante ver tudo isso aqui no Brasil. E isso, logicamente, teve um grande impacto no Brasil e em outros lugares. Eu gostaria de poder falar mais do impacto na América do Sul, porque isso também foi significativo. Na Colômbia, como o tequilhá, na Argentina, havia esses bolsões na América do Sul que o Barba e seu grupo impactaram e, na verdade, inspiraram. Os Estados Unidos é um país curioso. Ele não foi o berço de body music. Foi curioso porque podemos falar de cultura e por que isso aconteceu. Eu não tenho respostas, eu tenho só ideias. Mas eu penso em outras partes da América do Norte, por exemplo, no Canadá, principalmente a leste do Canadá, tem esses bolsões de body music influenciados pelo o Barba. Logicamente, a Europa, o que aconteceu na Europa foi que houve uma explosão de body music. Eu viajei tanto pela Europa nos últimos 20 anos que eu comecei a viajar pelo mundo há 20, 25 anos atrás, lecionando atuação e ver tudo o que aconteceu nessa época, ou desde lá até hoje, e a influência do Barba é impressionante. E as pessoas fazendo aquele batidinha no peito, e as pessoas agindo como se aquilo fosse uma coisa natural, e não sabiam de onde vinha aquilo. Eu sempre gosto de falar para as pessoas de onde que não conhecem o Barba, de onde veio tudo isso. Mas o Barba, ele não tinha muita preocupação de ser o criador de tudo isso. Eu realmente adorava. Eu falava, Barba, o pessoal está ensinando o que você criou e não há absolutamente nenhuma menção sua. Ele falou, não tem problema, não importa. E ele era muito tranquilo, levava tudo muito numa boa. E a coisa continuou desse jeito. E agora que esse grupo recebeu ou teve sucesso comercial, por exemplo, trilhas sonoras para os filmes, e agora a coisa tende a se multiplicar em todo o mundo. Isso é muito interessante. Eu gostaria de escutar você, Anitta, sobre como que esse estilo se espalhou pelo mundo, porque é interessante, porque se a gente vê o que tocando ou as pessoas que estudaram com ele, a gente pode ver que existe, o estilo dele está presente. O Barba também, ele utilizava o mesmo tipo de coisa, aqueles estilos, aqueles estalos de dedo e também a parte da boca. Como é que você chamaria isso em inglês, Anitta? Essa coisa com a boca? Bom, então a música da boca, talvez, ou então pop. Vamos chamar ele de pop. É isso. Nós chamamos assim, com esse barulhinho, tá? Não tem nem nome. Então, o que eu gostaria de dizer é que para a gente é importante escutar isso no Brasil, para que os brasileiros conheçam a presença desse homem importante. E a gente pode falar hoje em dia sobre música, body music contemporânea no cenário mundial. Ela existe atualmente. E sabendo que houve um brasileiro que influenciou muito esse processo, a formação desse cenário musical. E isso é ótimo para a gente, porque a gente tem essa coisa de estigma ou paradigma de terceiro mundo, que achamos que tudo que vem de fora é melhor do que é produzido aqui no Brasil. Não é verdade. Eu gostaria de dizer uma coisa a respeito disso, na verdade. Eu sei que as pessoas têm esse estigma sobre os brasileiros, sobre si mesmos, mas o papel que a arte brasileira teve no mundo, não somente em body music, mas a música, na música em geral, todos os estilos que vocês têm, é, é, o pop, música suave, clássico, a música de raiz, isso tudo é uma fonte de riqueza incríveis para as artes. É incrível que as pessoas ainda duvidem disso. Sim, aí está, por favor.
falando sobre essa parte internacional, uma parte do motivo que eu queria estudar no Brasil é porque era uma coisa que eu não encontrava aqui. Eu sei que tinha gente na Áustria fazendo body music, mas não era tão interessante. Não tinha, por exemplo, toda a parte de ensinar. Obviamente, muita coisa mudou e hoje já é parte de festivais internacionais, etc. Não é só a música, eu acho que esse é um ponto fundamental a se mencionar. Não é só a música, é o que acontece entre as pessoas quando há o body music, as pessoas, os encontros, os workshops, as pessoas se conectam ao grupo, se conectam à música e a coisa flui, eles adoram e saem, festival, workshop, o concerto e essa vibração que se espalha. Então, eu acho que isso que eu estava procurando nessa época. E é uma coisa contagiante. Quando eu fui para o Brasil, foi sentir essa vibração, essa coisa ondulando para todo mundo. E é assim que a coisa se espalha. E, claro, ele também era muito generoso e contribuía para essa multiplicidade. Excelente, muito bom. Eu posso falar do projeto que eu tenho. A música do Círculo foi muito inspirada no Barba e no Estênio. Ele sempre recebeu muito bem tudo que a gente fazia, ele estimulou a gente. O que vocês estão fazendo realmente é uma coisa que nós gostaríamos de fazer, mas a gente tem, infelizmente, outras coisas para fazer. Essa ideia de espalhar a música dele pelo mundo, e a gente não consegue fazer tudo. É sempre bom ter uma comunidade para ajudar a gente a espalhar a sua música, especialmente no projeto Música do Círculo. É muito importante porque tem muitas técnicas envolvidas e outras influências. Mas a gente explora tudo isso. Acho que a Anitta, acho que a gente estava vendo que estava acontecendo alguma coisa diferente. Enquanto a gente estava fazendo a body music, tem coisas que a gente está fazendo aqui que vai além da música, que afeta o nosso dia a dia. E eu pensei, nossa, a gente falava muito a respeito disso, né? Eu me lembro disso. E como as pessoas, como a coisa se espalhou, como se tornou contagioso, uma coisa contagiante. E como você falou, tem também muita técnica envolvida, como você faz a gestão de tudo isso, mas conscientemente era apenas um talento para trabalhar com os grupos dessa forma muito calma e precisa e amorosa também, inclusiva também. Quando a gente fala sobre o Barba, a gente sempre tem que mencionar o Estênio Mendes também. Eu lembro muitas vezes conversando com o Barba sobre esse tema. E ele adorava essa vibração, esse espírito. E ele trabalhou com isso. Ele, ele queria realmente manter aquilo da maneira que ele criou. Mas se a gente quisesse falar sobre isso, eu preferia falar sobre criação musical e do aspecto musical. O Stênio, a gente conversava mais sobre o processo. Eu tenho uma pergunta para o Keith. Voltando a esse momento que você descreveu, quando você estava desenvolvendo o seu estilo e depois você encontra o Barba com o seu estilo, a sua técnica. E eu queria saber o que você sentiu. Alguém fazendo a mesma pesquisa que você estava fazendo, mas vendo
de um outro lugar, as coisas que eles estavam fazendo. Você pensou, quão interessante isso, essa contribuição que vocês trocaram, vocês compartilharam. Bom, havia muita coisa, né? Posso dizer para vocês. Nós tínhamos nossas perspectivas que eram diferentes, mas a beleza da coisa é que a nossa abordagem era tão diferente que a gente acabou sentindo. Nunca competimos. Eu nunca, desde o começo. Ele, lembro quando a primeira vez que fui ao Brasil, ele me pegou no aeroporto, nós tomamos suco, a primeira coisa, porque a gente adorava suco de frutas, e eu fiquei no seu apartamento, um apartamentozinho pequenininho, mas ele foi absolutamente aberto, ele me apresentou a todo mundo e também nós fizemos uma atuação em Belo Horizonte durante aquela viagem e eu senti assim em todo o grupo. Eu senti que a gente estava sendo recebido por pessoas. A experiência que as pessoas dizem, dizem quando vão para um festival, a gente encontra a nossa gente, a gente não tem que explicar nada, eles sabem o que a gente está fazendo, porque talvez tenhamos estéticas ou técnicas diferentes, mas a gente não precisa justificar nada. E eu sempre me senti assim com o Barba. Naturalmente, a gente se sentiu muito relaxados, muito bem um com o outro. Tivemos um relacionamento maravilhoso. E eu pensei sobre isso no passado. Foi muito interessante, principalmente por tudo aquilo que nós passamos. A gente naturalmente se sentiu muito bem um com o outro. A gente se sentiu desde o começo a nosso relacionamento e eu já pensei nisso no passado. Foi interessante porque eu acho que nenhum de nós dois se sentiu competindo, ou esse espírito de competição. Eu não sei exatamente por quê. Todos nós envolvidos em body music, mas as nossas abordagens eram diferentes. Eu fiquei realmente fascinado com o grupo. Eu fiquei fascinado como aquele grupo trabalhava. Eu acho que é uma coisa sem precedentes, como que esse grupo, a maneira que esse grupo trabalhava, a longevidade e também a abordagem desse grupo. É tão raro nesse século encontrar esse tipo de coisa. E é tão especial. Parece que nasceu de maneira orgânica, cresceu de uma maneira orgânica com o, o Barba, o Stênio e toda a equipe. Isso realmente me impressionou por muito tempo. E agora, mesmo sem o Barba, fisicamente falando, o grupo parece que continua seguindo naquela mesma direção, é, sempre coesos. E é uma coisa realmente muito emocionante, muito sensível. Você, Anitta, ou, perdão, é você que acabou de lançar um disco muito bacana. Nós adoramos com arranjos e composições dos membros do grupo. Eu achei um livro, perdão, achei um disco muito bacana, muito gostoso. Ter feito ao vivo é muito difícil fazer. Depois eu vi o concerto e falei, olha, realmente conseguiram. Eu sei como que o tipo de trabalho que é envolvido, porque eu sou um músico corporal e também um cantor. Eu estava conversando, eu falei, olha, a gente tem que continuar trabalhando, se reunindo e produzindo. Eu pensei sobre isso, principalmente o tamanho do Barba aqui na música brasileira devia ser maior. Já é bastante grande, mas devia ser, inclusive, maior do que é. Eu não sei se existe algum equivalente, um grupo que se tornou tão popular na cultura dominante, a cultura mainstream. E talvez ele não seja cultura mainstream aqui no Brasil. Nós temos outros da cultura mainstream, que coincidentemente uma delas chama-se Anitta. Ela é muito mais mainstream do que o Barba. Principalmente aqui em São Paulo, a gente vê. Eu acho que é algo muito específico.
Será que e vocês concordam comigo? Vocês veem algum exemplo paralelo? Eu estava pensando isso mais cedo, quando você falou sobre como esse body music se espalhou. E às vezes as pessoas falam, ah, é como Stomp, é um grupo que vem à cabeça, que quase todo mundo conhece. E o que é engraçado é que eles têm até novos números, mas as coisas ficam na cabeça. As pessoas dizem que tem alguma coisa a ver com ritmo, é uma coisa contagiante. E é engraçado que até hoje na Europa, que as pessoas que estão no body music estão interessadas com o que acontece em outros países. Então, eu estou sempre, continuamente introduzindo o barba e as pessoas dizem, mas o que que é isso? Eu falo, não, já tem um tempinho, né? Mas é música e eu acho que não é uma coisa ainda que todo mundo conhece. Eu acho que a gente pode dizer isso sobre artes em geral. Aqueles de nós, aqueles que estão envolvidos, tudo parece muito grande, mas em termos de mundo, é uma fatia muito pequena da população que conhece nosso trabalho. Com Isso torna nosso certeza. trabalho ainda mais especial. É um pedaço de bolo com É a uma cereja no cerejinha em cima. bolo. Bom, é para a gente mesmo, em primeiro lugar, para a gente aproveitar. E está crescendo de maneira exponencial. Se a gente pensar do começo dos anos 70, o começo dos 80, havia tão pouco acontecendo e as pessoas não sabiam sobre o que a gente estava falando. Sabe, é isso que tem a ver, tudo o que você está falando tem a ver com o crescimento. Eu acho que é isso. A gente sempre brinca a respeito. Eu lembro quando eu estava no workshop das músicas do Círculo da Omega, eu a primeira vez em 2012 e depois eu me tornei parte do corpo docente. A primeira vez que eu fui como participante. E, e para mim, fazendo essa improvisação era uma coisa natural. É parte minha, parte do meu ser. E eu estava fazendo isso quando eu estava andando para lá e para cá, dentro do campus da Ômega, que é muito grande, numa floresta. E então a gente estava andando para lá e para cá, e a pessoa olhava e falava: O que é isso que você está fazendo? É fantástico, você pode me ensinar? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, como que a body music ela se espalha naturalmente. E esse estilo específico, você não tem que ficar se preparando muito, é uma coisa muito acessível para todos. E depois de alguns dias, eu conheci pessoas que eu nunca tinha lecionado. E eu perguntei: quem é que ensinou isso para vocês? Como foi um colega meu que me ensinou? E isso quer dizer que a coisa se espalha naturalmente, essa body music. Eu acho que eu concordo com Keith que é muito importante que a gente homenageie as fontes. Eu tenho certeza que o Barba ele ficaria realmente encantado vendo as pessoas fazendo tudo isso. Eu tenho certeza que as pessoas me e se identificam com o estilo do Barba em mim. Eu lembro que eu falei para as pessoas que elas deviam conhecer a fonte, que era o Barba, mas isso infelizmente não aconteceu. E eu me tornei então um tipo de um embaixador por algum tempo, pelo menos. Eu sempre trabalhei com outro tipo de música, com canto, e eu era mais assim um profissional da música cantada. Mas agora, principalmente depois que o Barba nos deixou, eu posso dizer que eu adoro atuar com esse tipo de música. Se eu puder ser um embaixador disso, vai ser uma função, um papel muito importante para mim. Mas é uma coisa que se espalha e é muito bom ouvir o Keith falando sobre
como tudo isso está se espalhando, o trabalho dele está se divulgando dessa maneira. É muito bom. Eu acho também, eu acho que publicações nos primeiros anos que eu fui para o Brasil, algumas pessoas começaram a escrever tese, mestrado sobre o impacto, como fazer isso. Então, havia pessoas estudando isso de uma forma científica, por assim dizer, num nível universitário. E eu acho que isso levou isso, vamos dizer, essa área diferente e muitos livros foram publicados, vídeos. Claro que a gente está numa era diferente agora, mas tutoriais, esse tipo de coisa, e a coisa explodiu. O, o body music que você obtém hoje em dia, que você consegue. E uma coisa que me vem à mente quando você falou sobre isso é, é muito importante quando a gente fala do Festival Internacional de Body Music e todo o trabalho do Barba, é porque eu não sei exatamente o que é body music, Keith. Acho que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Não tem a ver muito com a técnica, porque muitas técnicas não tem a ver também com a estética, porque muitas vezes são estéticas muito radicais. Mas quando as pessoas estão fazendo isso, eles se sentem conectados de alguma maneira. Eu queria escutar você sobre esse aspecto, nessa diversidade de estilos, de estéticas. Você tem esse sabor especial do Barba, no trabalho do Barba, a gente sente esse sabor especial. Eu queria que você falasse sobre esse sabor especial do Barba e o que esse sabor especial traz a essa música. Você está perguntando especificamente? Bom, estou perguntando para você, Keith. Ah, ok. Você está pedindo para mim definir o body music? É isso? É isso. Bom, eu penso da seguinte maneira: eu acho que é a música mais antiga que existe, a primeira. Antes de fazer instrumentos, a gente estava batendo palmas, estava emitindo grunhidos, fazendo batidas com o pé. Existem vários estilos no mundo. E existem esses estilos também contemporâneos sobre os quais falamos, mas eu penso o seguinte: as pessoas utilizando o som do corpo vocalizando, fazendo estalos, marcações, estampidos. E eu, em 78, chamei isso de body music. Em vez de chamá-lo de outras coisas, como percussão do corpo ou batida corporal, existem outros nomes. Mas a gente pode ter melodia e harmonia. Eu acho que não é tanto o lado da percussão. Eu acho que é uma coisa maior. Body music é um experimento maior do que simplesmente um tipo de batida. É como se fosse um guarda-chuva. Há vários estilos que estão embaixo desse guarda-chuva, todos muito contemporâneos. Eu acho que é um conceito bastante amplo. Ele pode ser interpretado de vários tipos de música. Qualquer tipo de música criado pelo corpo faz parte desse universo. Isso respondeu a sua pergunta? Sim, tá, respondeu. E eu queria agora que vocês falassem um pouco sobre esse guarda-chuva que você mencionou. Tem diferentes sabores, não é verdade? E eu muitas vezes penso, muitas vezes há estilos que estão mais conectados com a dança e outros relacionados mais à música, há maneiras tão diferentes de fazer as coisas, porque não é somente o resultado estético, mas a maneira de chegar lá que é muito diferente. E, nesse sentido, a minha pergunta a vocês dois é a seguinte: eu lembro, por exemplo, que em Gana,
quando a gente estava no festival, eu participei de um workshop de Maladi e eu estava lecionando alguns o pessoal do Malad, que era um mundo completamente diferente. Eu adorei esse tipo. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre esse cenário diversificado, onde que o estilo do Barba se encaixa. Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, sobre a experiência Malad. Para as pessoas que não conhecem, Malad vem dos Estados Unidos e a raiz da sua música, o trabalho deles, a raiz vem do stepping, de dar pisadas. É um tipo de body music que vem desses grêmios estudantis e é um tipo de coisa que traz muito orgulho para eles, é muito competitivo, é uma body music bastante agressiva, é intenso, é rápido e muito dinâmico. E a coisa bacana, quando a gente fala onde que o Barba se encaixa, eu acho que com o Stepping, eles querem dizer nós somos os melhores, nós somos os melhores, sim, nós somos os melhores. E no festival todos eles concordam, sim, sim, vocês são realmente os melhores. Em vez de discutir, não, eles falam sim, nós somos os melhores, sem dúvida nenhuma. E foi interessante ver esse o stepping perto do trabalho do Barba, porque são diferentes, quase planetas diferentes. Porque o Barba ele tem essa maneira tão suave, a música dele, mas pode ser também muito dinâmica. São abordagens, métodos muito diferentes. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, que a Anitta já mencionou, eu acho que grande parte da body music e o sucesso e porque as pessoas são atraídas por isso é porque você pode reunir as pessoas e trabalhar juntos. A sincronia e também esse método de treinamento juntos, quando as pessoas estão tocando juntos, estão tocando o mesmo ritmo ou complementares. Acho que tudo isso cria um tipo de estado que as pessoas realmente reagem, respondem. Essa sincronia que existe. Há uma coisa muito humana sobre isso. É uma coisa muito atraente. Nós precisamos desse tipo de coisa. Eu acho que, de muitas maneiras, body music é um antídoto à vida nesse século, que é muito tecnológico, que é muito rápido. Todos nós estamos conectados aos nossos celulares, computadores, e a body music coloca a gente em contato com a gente mesmo, literalmente. Então, realmente coloca a gente em contato com a gente mesmo. E quando a gente fala com as pessoas, também os ritmos colocam a gente em contato com as outras pessoas e cria, por isso, algo muito maior do que simplesmente uma música ou um tipo de dança. Você é uma coisa, como você falou, é engraçado como as pessoas podem esquecer que isso é uma forma original, mas é uma forma de tocar. Eu também tive a mesma experiência que as pessoas vêm e falam, tipo assim, você inventou isso aí, esse body music? Isso sempre me surpreende. Sabe, Anitta, eu não sabia que a sua vinda ao Brasil foi o início da sua jornada pela body music. Eu não sabia que tinha sido assim tão importante. E eu queria saber quanto das coisas que você viveu aqui no Brasil, especificamente, eu quero saber sobre os jogos de improvisação que o Barba usava muito para dar um tipo de contexto. Algumas vezes eu esqueço que estamos há mais pessoas que somente nós três. E muito obrigado, Keith, pela sua contextualização do Malad. Então, eu voltando aqui, há diferentes maneiras de improvisar, corpo e vozes, nós criávamos jogos para que a coisa fluísse de maneira mais fácil.
e o Barba e o Stênio desenvolveram esse método e compartilharam com a gente. Como disse, eles nunca dizem que eles inventaram, mas eles organizaram tudo isso, porque alguns deles são muito simples e muito essenciais. Como é que você sente isso presente no seu trabalho hoje? Anita, tem tanto trabalho seu na Europa. Sim, está muito presente. E quando eu voltei do Brasil, era tipo isso aqui que eu quero compartilhar. E mesmo se eu não ensino hoje tanto assim hoje em dia, é mais uma questão de manter essa coisa aberta, que tudo pode mudar com improvisação. Isso é uma coisa que me leva nessa atitude nos workshops, sabe? Uma ideia, não um plano, o que poderia acontecer aqui, mas é uma coisa, é o improviso de uma forma construtiva. Bom, eu lembro quando eu estava falando com o Barba, havia um exercício chamado The Arrow, ou a flecha, onde uma pessoa passava para outra. É tão simples e tão poderoso e tem variações, mas também outras áreas. E o objetivo de fazer uma coisa dinâmica para o grupo, que as pessoas se olham, interagem sobre música, mas, mais uma vez, como juntar as Sim, pessoas. exatamente o que o Barba falou quando a gente falou, estava conversando sobre a flecha. É alguma coisa. A gente sempre convidava ele para o projeto Música do Círculo, que é um retiro musical, e a gente tinha a presença dele. É uma coisa que eu faço paralelo ao meu trabalho no SESC. O Barba, ele frequentava esses retiros musicais e a gente dizia algumas vezes para ele: Barba, nós estamos usando as suas coisas. Ele falou: sim, nós estamos roubando isso de você, nós estamos criando a sua coisa, criamos a partir do seu trabalho. Tudo bem, mas eu também roubo do teatro para fazer as minhas coisas. É assim que a coisa vai, a coisa acontece assim, um tomando emprestado do outro. Ele queria ver as coisas crescendo. Eu sei, ao ver os seus workshops, como você desenvolveu a sua maneira de fazer body music com as pessoas e inspirou tantas pessoas nesse sentido. Logicamente, a sua experiência no Brasil foi significativa para o seu trabalho. Eu lembro também quando eu fui para o Omega a primeira vez e eu senti. Eu cheguei lá como um aprendiz. Eu nunca imaginei que tivesse alguma coisa para contribuir. Mas eu estava num grupo de estudo, estudando a coisa do Stênio, do Barba, durante muitos anos. E chegar lá e dizer, e pensar, nós temos tanto repertório de atividades que a gente pode se referir, olhando a estrutura de tudo aquilo e ver o material que nós tínhamos em mão. Naquele workshop existem outros paralelos, utilizando princípios da improvisação, não usando especificamente a linguagem corporal. Eu lembro que tudo era chamado de música do círculo. Isso aqui é música do círculo, parece com essa. E eu lembro disso. E eu falei, aqui no Brasil, nós chamamos isso, damos esse nome e outro nome. Nossa, deixa eu escrever isso aqui. E foi aí que eu percebi que havia alguma coisa lá em mãos, que eu tinha alguma coisa poderosa em mãos.
as pessoas ficaram interessadas. Isso ainda acontece. Isso já faz mais de 10 anos, mas ainda hoje acontece. Quando as pessoas me veem trabalhando e eu falo com eles, falo, eu uso essa estrutura, depois eu passo para essa outra estrutura, depois eu mudo para essa outra estrutura. E essas estruturas são variações daqueles jogos de improvisação que o Barba utilizava nos workshops. Eu acho que o que eu quero dizer é que existe essa ramificação. Como que a gente pode se inspirar, ou inspirar uns os outros, como se fossem ramificações de uma árvore. A gente acaba recebendo de volta. Eu acho que realmente as coisas acabam voltando. Eu não sei, na verdade, da onde vem, porque se a gente olhar para a raiz da raiz da raiz, a gente não sabe da onde veio tudo isso originalmente. Mas sempre estamos bebendo dessa mesma fonte que o Barba e o Stênio e o Keith e o Bob McFerrin, todos eles construíram, todos eles fazem parte dessa fonte. Eles criaram essa fonte para que a gente pudesse beber dessa água. Com certeza. Eu acabei de lembrar outro elemento que outras técnicas, mas também a cultura, que é uma fonte muito importante, e isso também me atraiu para o Brasil, a cultura popular. E foi aí que ele nos levou, quando você fala sobre os sons, e ele pega muito desse material, dos ritmos, dos festivais e das celebrações que existem no Brasil, as diferentes criações, e eu acho que isso é uma influência muito grande em qualquer lugar. O que fez uma grande diferença na minha experiência no Brasil é ter essas, por exemplo, ir para um festival, um festival de cultura popular em São Paulo, que eu tive a oportunidade de ir, Festival do Boi, é um festival do norte do Brasil, e ter essas experiências à noite, no meio de tantas pessoas, com tantos sons, imagens. Eu acho que isso é uma coisa que alimenta o imaginário criativo e a experiência musical na vida e as qualidades que a gente pode trazer para aquilo que a gente faz. E é também uma coisa que atrai as pessoas que vêm para workshops, por exemplo, esse tipo de projeto. Sim, isso é bastante interessante. Keith, eu queria saber quanto do Brasil você viu ou você vê no trabalho do Barba. Acho que é uma pergunta interessante. Bom, muito. Bom, em primeiro lugar, o Barba fez um download impressionante de música brasileira. Foram muitíssimas músicas brasileiras. Então eu tenho quase que uma audioteca completa dos grandes compositores brasileiros através da história da música popular brasileira. Ele deu todas essas músicas para mim. Eu acho que o Barba foi essencialmente um brasileiro. Ele incorporou tudo que é brasileiro, principalmente, mais uma vez, a parte musical, assim como o estilo, também a vibração das pessoas. E eu sempre eu volto para a palavra saudade. Eu acho que ele realmente abriu os meus olhos sobre aquele termo, ou este termo, saudade, e o que isso significa para os brasileiros. São todas essas coisas culturais. Eu acho que tudo isso ele personificou demais, pelo menos como um outsider. Essa foi a minha impressão, como uma pessoa de fora do Brasil. E também eu estava viajando, principalmente para São Paulo, para o Rio, e
para Recife. Cada um desses lugares é muito diferente, e também a cultura entre esses lugares é muito diferente. Mas dentro dessa visão comparativa é bastante limitado. O Brasil é um país gigantesco, são 3 lugares importantes, mas são 3 lugares de muitos outros lugares. E no contexto de todas as pessoas que eu conheci nesses 3 lugares, principalmente, eu senti que o Barba era extremamente brasileiro nesse contexto. Eu achei que ele era um grande representante brasileiro. E você sabe, Keith, que tudo isso que você falou é muito interessante. Eu, eu também tenho essa experiência. As pessoas de fora veem o meu país em mim. E é realmente estranho, porque você não sabe o que que é o quê. O que que sou eu e o que que é a cultura do meu país. Da onde a gente vem. E você está representando todo o país, não é verdade, Zusa? É isso. Eu lembro também pensando, isso não é verdade, eles estão projetando o Brasil em mim. E depois eu acabei percebendo que sim, existe muita verdade nisso. Isso me faz ver a contribuição do Barba no cenário internacional da música como um brasileiro. Existe um espírito brasileiro em tudo que ele fez. Isso nos ajuda a entender a cultura brasileira. E é muito estranho, porque é um país tão grande, é tantas culturas, mas talvez sim, haja uma essência no trabalho do Barba e o que ele representa. Logicamente, as pessoas veem isso. Uma das coisas é assim, a parte da diversão e comparando, por exemplo, ele gostava desses jogos, como que você coordena as mãos de diferentes formas, o corpo e jogos para mexer com a sua cabeça, como é que você pode juntar isso com aquilo, mas ele sempre fazia de uma forma muito diferente do que professores europeus ou professores do idioma alemão. Ele fazia de uma forma diferente. Você tem uma forma rígida, bom, tem que ser assim, assado. Não, você precisa estudar e trabalhar. E ele sempre tinha. Isso aqui é divertido. Faça uma bagunça aí. Era completamente diferente. Ele também aprendia tanto dos americanos, dos alemães, dos franceses, da maneira que as pessoas estavam fazendo body music. Eu lembro quando ele voltava dos festivais, principalmente o IBMS, ele falava, a gente tem tanto de aprender desse pessoal aqui, do outro pessoal ali, coisas incríveis acontecendo no mundo. Trabalhos lindos, trabalhos inspiradores em todas as partes. E uma das coisas que eu diria que eu amo sobre esse cenário musical é ver o crescimento do Barba, mas também ver a influência de outros grupos nele. Por exemplo, o impacto do Ketchuk nos Barbatuks. Eu vi muito disso nas últimas gravações, também o impacto do Cacachá. A gente vê tudo isso acontecendo e é tudo bacana a gente ver tudo isso. Isso acaba sendo ambíguo para mim dentro dessa música, porque no início, nos primeiros festivais, a gente via esses grupos eram bem diferentes. Cada um deles tinha suas técnicas distintas.
havia maneiras diferentes de abordagem. E passou o tempo e hoje em dia todo mundo está usando a técnica de todo mundo. Tudo isso está se amalgamando, está se juntando dentro de uma coisa junta. Mas na verdade eu vou dizer para você, eu sinto falta dessa época de distinção, vamos dizer assim. Esses, no começo principalmente, não é uma coisa. Bom, é assim que a arte evolve, né? Evoluciona. É assim que acontece. E a globalização também tem um papel importante. Nós estamos dentro desse microcosmos e a globalização acontecendo ao mesmo tempo. Ela está acontecendo em todos os níveis. Com certeza, é isso mesmo. E Barba adorava ah, conduzir o ketchup e antes da cirurgia e depois da cirurgia também. Eu lembro dele conduzindo um ketchup muito complicado, com duas pautas diferentes, mas ele adorava ficar no comando dessas pautas. Eu fiquei impressionado com essa habilidade dele. Infelizmente, com o problema de saúde. Infelizmente, a gente nunca conseguiu fazer com que o Barba fosse para Bali. Eu lembro que quando a gente fez o festival lá, ele estava com problemas auditivos e não podia viajar de avião. E ele não conseguiu viajar. E algumas pessoas do grupo foram, e ele realmente conseguiu ter algum tipo de contato com o pessoal de Bali através do seu grupo. Foi uma pena que realmente a gente nunca conseguiu levar ele para Bali, porque eu tenho certeza que ele teria adorado. Anita, você queria dizer alguma coisa? Não sei se você. Não, acho que não, né? Bom, eu acho que esse input de volta é muito bacana, essa contribuição que ele teve de volta. É, como que o Barba foi uma ponte do Brasil para a body music. E eu acho que foi uma ponte muito importante que a gente criou para a gente e assim mais e mais pessoas pudessem estar envolvidos nessa comunidade, como vocês disseram, transcende a criação da própria música. E isso se estende aos nossos problemas e dilemas contemporâneos, inclusive doenças, eu poderia até dizer. Com certeza, é isso mesmo. Absolutely. E agora, falando sobre doenças, todos estamos sofremos essa pandemia. Eu queria saber como é que foi para vocês e como que as coisas vocês veem isso para o futuro depois da pandemia. Nós estamos continuando com o nosso trabalho, seguimos adiante, continuando a fazer com que esse tipo de arte crescesse, mesmo durante a pandemia, continuar falando sobre a música do Barba. E eu queria saber como é que estão a comunidade de vocês nesse aspecto. Você já está lecionando, Anita? Sim. É, sabe que nós todos sabemos, mas as coisas aqui agora estão bastante bem, as pessoas estão sendo vacinadas, os números estão abaixando, as coisas estão abrindo. Você já. Eu estou voltando a dar aula, sim, estou retornando. Mas, claro que essa pandemia foi muito estranha, tudo mudou para online. No começo era muito complicado dar aulas online, mas foi uma coisa que a gente foi forçada a fazer. Algumas coisas até funcionam bem, sim, mas não é a coisa completa. Eu tenho lecionado até que bastante
sempre online. Mas eu fiz várias apresentações no começo, mas depois eu senti que realmente eu não estava aproveitando esse tipo de apresentação online. Eu parei de fazer apresentações online. Eu continuo lecionando. O que eu gosto realmente, antes da pandemia, eu viajava demais em todas as partes do mundo. Uma coisa que realmente adoro e espero voltar a poder viajar. Mas o que eu gosto de lecionar online é que numa única sala de aula eu posso ter gente do mundo inteiro. Eu adoro isso. Eu tenho gente acordando às 2 ou 3 da manhã em Hong Kong para ter uma aula comigo. E eu senti que havia uma intimidade que eu consegui, que é possível conseguir eh, dentro de um certo nível. Logicamente, eu sinto falta de muita gente junta, certas coisas que realmente eu sinto falta, como o contato físico. São coisas que eu sinto falta e eu espero que volte logo, mas há coisas que também me dão muita satisfação. Eu trabalhei também dentro dos meus materiais educacionais e também o meu website, criando novas lições, também séries para alunos, para estudantes. Também eu tenho tocado muito bateria, que é o meu realmente verdadeiro amor. Eu adoro isso. Eu toco música no meu quintal com os meus amigos, logicamente mantendo a distância durante a pandemia. E esses foram os pontos de escape, né, vamos dizer assim. Eu também gosto muito de eventos. Eu fiz 4 ou 5 shows. Parece muito estranho. Eu tenho dois que vão fazer nesse próximo fim de semana, mas ainda não voltei a aulas ao vivo. As coisas estão se abrindo também nos Estados Unidos, mas eu não estou pronto para viajar internacionalmente. Eu acredito que ainda não. Outra coisa que eu tenho feito é eu construir uma casinha para mim. É uma coisa que sempre me fascinou, foi construção. E agora eu aproveitei essa oportunidade para realmente começar um projeto. É, eu estou construindo uma casa de mais ou menos uns 150 metros quadrados. Eu também me mudei, acabei de me mudar para uma outra casa. Vocês podem combinar, juntar essas duas coisas. É, você está construindo uma casa para as pessoas irem te visitar, não é verdade, Keith? Não é isso? Isso. Eu tô convidado para ir ser teu hóspede? Sim, claro. É pequena, mas bom, usa energia alternativa e tudo é muito bacana. É mais ou menos como música. A construção de uma casa é quase a mesma, como o fluxo do projeto, a construção de uma casa tem muito paralelo com a música. E Keith, Anitta, antes da gente terminar, você falou sobre o que você está fazendo. Acho que seria uma ideia interessante compartilhar com as pessoas o que você está fazendo. Como é que eu posso ver mais, conhecer mais o trabalho de vocês, o website, esse tipo de coisa? Bom, vocês podem, em primeiro lugar. Bom, obrigado pela oportunidade, Zusa. Bom, vocês vão me encontrar no KeithCarey, ou keithterry.com ou classpass.com, ou in the store também, é outro lugar. Eu tenho criado aulas pequenas de 10 ou 12 ou 15 minutos cada, enfocando em dificuldades específicas. A gente está vendo isso rapidamente e também algumas séries categorizados por nível ou tópico. São várias maneiras de procurar. E também as séries em 12 partes para professores, aulas de 30 minutos, 12 delas, e também como incorporar mais body music na sala de aula. Também há uma parte que eu trabalho diretamente com as crianças, e há muitas variações, várias coisas estão acontecendo.
Então, keithterry.com. Esse é o meu website. Muito obrigado. Eu tenho duas crianças pequenas e quando eu fiz a gravação do segundo, eu já estava grávida da segunda criança. Então, esse é um curso que eu fiz no Udemy. É diferente do que eu normalmente ensino, são ritmos assim fixos. Ah, você colocou no Udemy? Sim, mas na minha homepage também está Anita Gritch. E parece, Anitta, você lançou um vídeo lindo, na verdade? Sim, o vídeo ficou bem legal. Isso é uma das coisas boas da pandemia, que muitos artistas tiveram a oportunidade de trabalhar com projetos com dinheiro do governo. E a gente pode encontrar tudo isso no YouTube, não é verdade, Anitta? Está no Ótimo, YouTube, na minha bacana. homepage também. Eu posso também falar uma outra coisa? Eu, o IBMF tem um canal no YouTube só com Body Music e atualmente vocês vão encontrar mais de 80 vídeos lá. É totalmente de graça. E você entra no International Body Music Festival no YouTube e você só fazer inscrição no playlist do YouTube e vocês já estão lá. É um trabalho fantástico. Existem documentários, existe material de arquivos de todo mundo. Isso é do IBMF, International Body Music Festival.com, ou também no canal do YouTube. E você pode entrar lá através da inscrição. Eu ainda não vi isso, mas eu tenho certeza que eu vou adorar. Ótimo, perfeito. Isso é muito inspirador. A quantidade de coisa que nós temos já de entrevistas e vocês dois também com esses canais que vocês ofereceram com todas as aulas do Keith. Eu acho que a Body Music tem essa vantagem, porque o inglês não precisa ser perfeito para uma pessoa aprender esse tipo de linguagem corporal, porque a linguagem corporal existe, não precisa saber nenhum idioma. Apesar daqui do Brasil, a gente tem tanta gente oferecendo coisas interessantes, mas também a gente tem muita coisa para aprender com a comunidade internacional. Eu aconselho realmente todos aqui, deem uma olhada nesses vídeos, nessas aulas do Keith, porque há muita coisa para aprender e também deem uma olhada no trabalho da Anitta, que é fantástico. Isso aqui é simplesmente um portal para muitas outras coisas. Eu queria reconhecer também o trabalho que você tem feito, Zusa, e as contribuições que você ofereceu na música do círculo, com os seus parceiros. É um trabalho bastante marcante, um trabalho muito interessante. Muito obrigado por ter continuado isso. Falando sobre o aspecto internacional, você também fez crescer a comunidade europeia. Muitas pessoas voltando e se inspirando. Muito obrigado a vocês dois por dizer tudo isso. Realmente foi e tem sido muito especial. E vindo de um lugar que originalmente a gente nunca pensou que pudesse contribuir com alguma coisa, tem sido fantástico fazer parte dessa família. Você pode ver nossa música no circle.com, também os retiros musicais que vão voltar a acontecer em janeiro. E isso realmente para a gente é a melhor maneira de manter o nome e o legado do Barba vivos. Porque, como eu disse logo no início, o Barba, ele levou tudo isso juntamente com o seu grupo. Mas Barba, especialmente, ele
ele reunia as pessoas através do seu trabalho, também os seus grupos de estudo, as pessoas que não tinham muita experiência com body music, mas eles eram convidados e participavam das suas aulas. Eu sempre falei, ele não precisava fazer isso, mas ele adorava estar com as pessoas que criavam música. Então ele realmente levou essa tocha. Ele realmente se empenhou muito. Nós sabemos o trabalho duro que isso tudo exige. Muita gente acha esse trabalho muito interessante, mas nem todos estão dispostos a fazer esse esforço para que essas coisas realmente aconteçam, para fazer esses grupos de workshop, esses grupos de atuação, e ele realmente fez tudo isso. E agora, aqui no Brasil, depende de várias pessoas da comunidade para que isso continue, isso siga em frente. Trazendo pessoas como vocês é realmente muito inspirador para a gente. E somente como a última pergunta para vocês, eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que a gente pode continuar seguindo essa inspiração que vem do trabalho do Barba? Atualmente, dentro da nossa jornada, nós temos o Keith, com essa longa jornada, o criador de toda essa história. Nós temos eu e a Anita fazendo parte mais recentemente em diferentes momentos desse movimento, mas como vocês acham que o Barba ainda pode contribuir e inspirar todos nós? De muitos elementos que ele trouxe, qual seria uma coisa que realmente marcou vocês? É uma maneira de manter o seu legado vivo. Ficou claro? Deu para entender? Eu acho que sim. Bom, para mim, a sua arte é inspiradora, duradoura e vai continuar duradoura. E também eu diria que é atemporal. Mas a maneira que ele fez tudo isso, o espírito dele, a sua generosidade, eu acho que isso é ainda mais poderoso. Está lá pessoalmente e também como um querido amigo que ele foi. Um dos meus amigos favoritos em toda a minha vida. Ele vai continuar me inspirando, com certeza. Ele está lá, ele faz parte de todos nós. Aqueles que o conhecemos, aqueles que foram tocados pelo seu trabalho, conhecendo ou não, tendo conhecido ou não ele faz parte de tudo isso, ele vai continuar. Totalmente. Também diria, isso é uma coisa atemporal, a generosidade dele, a paciência que ele tinha, que sempre se destacou. Eu não sou uma pessoa muito paciente, mas acho que eu melhorei a minha paciência com ele, olhando, observando, a experiência com ele. E isso me ajudou a ter essa paciência com outras pessoas também. E respeitar. Isso é uma coisa que eu gosto também de transmitir no meu trabalho. Cada um tem o seu tempo. E também gostar, aproveitar o silêncio depois. Bom, para mim, eu me sinto muito conectado com tudo que o Barba fez, com o seu espírito, o espírito que ele colocava em tudo. Quando eu penso sobre como torná-lo presente, eu sinto que eu tenho vontade de tocar o meu peito, fazer esse som, porque ele adorava esse tipo de batida. E realmente a gente se sente muito bem fazendo isso.
é uma coisa muito linda de ver. Outro dia, ontem, na verdade, estava no parque. É a primeira vez, depois de talvez um ano sem sair. Eu estava com 4 amigos da nossa comunidade, eu estava tocando e a gente estava fazendo aquele joguinho das flechas. E daí começamos a fazer algum tipo de aqueles jogos de improvisação. E a gente começou a perceber que as pessoas no parque estavam olhando para a gente e dizendo: Olha só que interessante. Eu vi o Barba justamente lá, naquele momento. Eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo tudo isso juntos. Eu tenho certeza disso, eu estou pronto para isso. Muitíssimo obrigado a vocês, Keith e Anita. Obrigada, Zusa. Foi um prazer. Muito obrigado, Zusa. Foi ótimo ter te visto, Anita. Bom ver você, Keith. Eu gostaria de realmente destacar o quanto o Keith significa para toda a comunidade de body music em todo o mundo. Ele é uma referência, então foi muito bom ter você aqui. Foi uma honra, na verdade, ter estado aqui. Bom, eu acho que isso é o final. Nós não temos mais nenhuma live. Geralmente no final das lives eu anuncio a próxima. Nós temos outros com outros assuntos, mas essa é a última. É a última live que nós temos. Nós temos também outras lives, eventos. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube e também outras mídias sociais que vocês podem entrar. E com certeza que a gente vai se ver de novo. E, por favor, assistam as outras lives que foram excelentes. Eu tenho certeza que a gente vai se ver de novo. Eu sei que a Anitta não entende em português, mas a gente vai tentar colocar legendas. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos dois. Tchau, tchau. Até.